Vamos então agora aprender como você consegue configurar e otimizar tanto a edição de prompt como a documentação do seu agente de IA e do seu cliente. Parte super importante para você entender aqui é que essa edição ela se dá através do projeto e não propriamente através de um modelo, tá? Então, ou seja, o modelo é o que você vê aqui na sua área do parceiro, no dashboard, e é quando ele é escalável para o cliente, né? Mas aqui você precisaria fazer essa edição de um cliente especificamente, ou seja, aqui dentro da minha cliente, entrando em qualquer um desses projetos. Pô, vamos lá. Como funciona essa configuração da gente IA? Hoje, até a data desse vídeo, aqui, que seja YouTube, a gente usa os modelos O, são os modelos de raciocínio da OpenAI, tá? Porque dentro dos nossos testes foi o que melhor se aderia em relação a contexto, tá? Então, como as conversas elas não podem ter uma perda de contexto e elas também não podem se perder em relação à qualidade das informações dadas, então a priorização que nós temos aqui é pela qualidade de entendimento e de contextualização. A contrapartida, ela é uma IA aqui que pode talvez ter alguns textos mais longos, mas a gente vai aprender a editar aqui, tá? Como funciona a configuração do agente? Primeiro, você precisa, obviamente, garantir que está tudo ativo, tá? Então, ativo aqui, ativo aqui. E se você quiser, toda vez que a IA ela for passar, fazer a transferência de atendimento de IA para um humano, ela tem um efeito sonoro na ferramenta, etc. Mas ela pode também te notificar o usuário por e-mail. Aí você pode ativar aqui, se você precisa configuração por lá também, tá? Aqui, a IA, a ideia é que ela atenda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas que ela saiba quais são os horários de atendimento humano para que ela possa fazer essa transferência. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui você não atende na segunda-feira de manhã. Se de manhã chega um lead e quer falar com um humano para, por exemplo, fazer um agendamento, fazer uma compra, e ela pede transferência e ela não avisa que não está no horário comercial, isso pode ser ruim. É pela expectativa ali do lead, né? Então, aqui você define quais são os horários que terão atendimento humano. Tá bom? É, aqui a gente tem agora a parte de fato da edição do agente. Aqui, como que funciona a edição? A gente tem a edição do prompt, que seria a instrução geral, né? E a gente tem a base de conhecimento. A ordem de importância, isso aqui é super importante trazer, a ordem de importância é primeiro prompt, segundo a base de conhecimento. Porque o que está direto atrelado à configuração dela é o prompt. Então, eu preciso entender ali mesmo, não o prompt, qual a empresa que ela atende, quais são os serviços, quais deve ser o tom, quais são os produtos que oferta. Todas essas informações precisam estar no prompt. Se você fizer um prompt por fora e colocar no base de conhecimento, muito provavelmente a gente vai ter um problema ali de configuração e de resposta, tá? Outro ponto importante, se a gente ir no detalhe aqui, é uma IA, não deixa de ser uma IA, e a IA ela tem a sua margem de erro. Então, é, é uma coisa que não tem muito uma resposta pronta. Por exemplo, preciso fazer um super atendimento para uma clínica de estética. Se você chegar no suporte e pedir, a gente não, provavelmente não vamos ter uma solução para você assim de bate-pronto. É uma coisa que você mesmo precisa testar. E editando prompt, atualizando, desativando e ativando a IA para testar, etc, para que você garanta que ela está apropriada ali para o seu cliente. Não tem uma resposta certa, tem a IA, você precisa entender como vai funcionar melhor a contextualização dela, para os seus produtos, serviços, do seu cliente, etc. Dito isso, por ordem de importância, vamos começar pelo prompt, tá? O prompt aqui, ele tem duas formas de ser editado, né? O estruturado, que não deixa de ser um prompt, mas a gente já deixa pré-definido aqui para vocês alguns campos que são importantes com padrão, né? Então, normalmente aqui o pessoal usa algo nessa linha, para que facilite, como que você vai falar de tom de conversa, como que você vai falar de função, etc. E se você já tiver um prompt pronto, etc., e você não quer ter esse trabalho aqui, você pode ir direto para o livre, que é um campo aberto. E aqui, inclusive, estou abrindo aqui o que a gente usa internamente. Quais são os casos de uso que as pessoas mais comentam que precisa de algum tipo de edição? Poxa, muitas vezes sobre a forma de falar, então toda a conversa, então aqui, ó, por exemplo, no nosso, mostrando o nosso caso de uso para você entender. Então a gente deixa sempre muito claro que tem que ser curto e direto ao ponto e texto claro. A gente não gosta de emojis gráficos, ou seja, aqueles emojis como esse aqui,
A gente prefere esses assim, né? Então, coloquei aqui. E ele atende super bem a isso. Não use formatação especial. Então, cara, não coloca negrito, itálico, né? Ali no WhatsApp, etc. Sempre seja objetivo, sempre comece falando que é o assistente virtual da Bolten, seja prestativo, etc. A gente explicou aqui exatamente qual é o nosso produto, a gente explicou exatamente como ele deve falar, e aqui de novo a gente falou sobre ser sucinto, parecer humano, e algo que é super interessante de vocês testarem também, dentro de todos esses prompts, tudo é relevante para vocês testarem, um que é muito importante é, sempre tem o 80-20, ou seja, 80% dos clientes vão vir perguntando as mesmas coisas. Aí, nesse caso, é legal você usar exemplo de conversa. Então, por exemplo, nosso a gente colocou aqui, ó, poxa, consulta de preço. Oi, qual é o preço? Aí, assistente, após buscar na base, sempre encaminhar para o link da documentação. Aqui, por exemplo, olá, gostaria de saber como a Booting pode me ajudar a construir o CRM. Então, toda vez que chega um novo lead, né, da nossa LP, para começar a se tornar parceiro, então a gente já deixa isso aqui padrão, tá? Quando a pessoa tenta fazer um agendamento, mas a gente já tem uma apresentação gravada, a gente já tem uma documentação. Então, a gente sempre usa isso aqui. É super importante dizer que a IA, ela tem sim ali um teste acerto que você precisa fazer, exige um trabalhozinho, né? E aí, depois dessa edição desse prompt, basta colocar a base de conhecimento. Então, a base de conhecimento ela é uma profundidade, ela vai dar uma profundidade adicional para o que o prompt já fala. Por exemplo, explicar melhor sobre os serviços que foram citados no prompt, ou explicar melhor sobre a empresa que já foi explicado no prompt, ou passar o tom da marca com mais clareza, com mais detalhes que já foi explicado no prompt. Então, aqui, o prompt ele precisa ver que tem isso no prompt para depois ele dar um passo e aprofundar na base de conhecimento, tá bom? Enfim, e aí, claro, a IA você consegue ver aqui dentro do WhatsApp da empresa, né? Você consegue ver ela funcionando aqui, ó, e você consegue assumir a qualquer momento, seja assumir aqui, ou seja também acionar em uma conversa já existente, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima.